Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Nesta terça-feira fria, um frio gostoso aqui na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Esse programa é transmitido pelo aplicativo da Via Morena. Se você não baixou ainda, baixe o aplicativo no seu smartphone, tanto do Android quanto do iPhone, pode baixar, está nas duas lojas, é de graça, e você tem, além deste programa, além do programa do B de Paula, você tem programação durante 24 horas aqui na Via Morena, programação exclusiva para quem assiste televisão pelo computador e pelo celular. Tá legal? E esse programa é transmitido também, muito obrigado ao pessoal que está ligado aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. Esse pessoal que está compartilhando esse programa através dos links no Twitter, o WhatsApp. Pessoal que está aí nas redes sociais, muito obrigado pela participação, pela compreensão, pela oportunidade que se tem de se discutir o Brasil e o mundo através da internet. Aliás, é o que mais se faz, né, hoje em dia, discutir o Brasil e o mundo. Ninguém resolve o problema, mas todo mundo discute, né? Isso é bom. Isso é a democracia e só a democracia que permite isso, tá? Não vem que não tem, porque a democracia é um regime aberto, aliás, aberto até demais, né? Tem muita gente que acha que devia fechar um pouco, tal. Eu acho que não, eu acho que devia abrir mais um pouco, dentro da responsabilidade da lei e do politicamente correto, e tá legal, eu acho que é por aí. Eu quero cumprimentar aqui o pessoal que todo dia está conosco aqui, já faz parte do nosso clube, tem carteirinha, o Nilton Almeida, o Cláudio Long, a Maria Cecília, o Leandro Lugo, meu amigo Sultan Raslan, lá em Dourados, o Roger Brites, doutor Joatan Loureiro. Muito obrigado, pessoal que está aí ligado e se ligando. Para você participar desse programa, você pode utilizar os espaços aí das redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, do YouTube, ou pode clicar num botãozinho que aparece, botão do WhatsApp que aparece aí. Aperta o botão que você desaperta a sua opinião. É só apertar que você abre uma tela e você faz a sua publicação, tanto o seu post, pode ser áudio, vídeo e texto. Pode mandar dentro daí, né? Pode mandar que a gente está aqui para ver e ouvir todo mundo. Muita gente me cobrando aqui sobre a visita do Maduro, a recepção oferecida ao Maduro pelo Lula, cobrando. Você não vai falar, você não tem coragem de falar, você não tem... Quer dizer o seguinte, eu não votei no Lula porque ele era amigo do Maduro, porque ele era amigo do presidente lá lá do norte, lá do país. Me lembro daqui a pouco. Não vou. Não, Venezuela não, outro país lá em cima, lá, esqueço o nome lá do país. Então, vou lembrar daqui a pouco. O país que eu. Esqueci o nome. O país é tão importante. Eu estive lá nesse país, eu estive lá. Fui assistir a primeira eleição depois
da queda do Somoza. Somoza. Eu lembro do Somoza, não lembro o nome do país, vizinho do Panamá, lá no Panamá. Depois eu lembro. Então, quando eu votei no Lula porque o Lula não, o governo do Lula não ameaçou, né? Apesar de ser um governo ligado à esquerda, ele em nenhum momento ele chegou a ameaçar a democracia, né? Foi presidente da República 8 anos, a Dilma foi presidente 5 anos, e no o país é Nicarágua. Sabia que eu ia lembrar, né? Tem outro, tem Honduras, né, que fica lá ao norte da Nicarágua, tem e Costa Rica, que fica para baixo da Nicarágua, eu estava esquecendo a Nicarágua. E eu estive na Nicarágua em 1984, né, 85, na primeira eleição depois da Revolução Sandinista. Estive lá como representante da Câmara dos Deputados. Eu e uma porção de outros deputados, né, estivemos lá como observadores da eleição, a primeira eleição que houve. Então, eu senti, né, naquele tempo senti, que apesar de ter um regime com tendência muito esquerdista, não seria um regime comunista. E não é um regime comunista, é uma ditadura, mas não é comunista, não é uma ditadura de extrema esquerda, uma ditadura de partido único, né? Eles ainda, como aconteceu na Venezuela, bom, então eu não votei no Lula por causa disso, porque eu sabia que ele era ligado a esse pessoal, já sabia disso, né? Então, eu apenas esperava que ele viesse, que ele voltasse, né, com um novo conceito, né, com a mudança de, sei lá, talvez eu estivesse esperando demais. E não aconteceu, quer dizer, o Lula voltou, mesmo o Lula que sempre foi, né, manteve uma coerência que eu acho até arriscada, mas ele manteve, né, amigo do presidente lá da Argentina, presidente da Venezuela, da Nicarágua, quem mantém lá suas amizades, que não tem nada a ver também com a nossa democracia. Não tem nada a ver com a democracia brasileira. Esta não sofre, por parte do Lula, nenhuma ameaça. Aliás, sofreu grande ameaça, né, no tempo do Bolsonaro. Nós tivemos aqui, né, com as calças na mão, durante 4 anos, com o maior medo, né, medo mesmo, medo de que a qualquer momento houvesse um golpe. Medo e prevenção de que pudesse haver um golpe de extrema-direita no Brasil. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu não sou extrema-direita nem extrema-esquerda. Eu sou um social-democrata, um liberal, né? Eu estou aí. Quem ameaçar a social-democracia, a democracia brasileira, está fora do meu radar, né? Está fora da minha preferência, do meu apoio. Então, o Lula não é uma ameaça, né? Ninguém. O Lula, porque daqui a pouco a gente vai estar igual a Venezuela. É impossível, né, a gente estar igual a Venezuela. Primeiro, porque a gente tem já arraigado aqui um conceito de democracia que nem o Bolsonaro conseguiu destruir. Nem o bolsonarismo conseguiu, por mais que tenha tentado e por mais que continue tentando, não vai conseguir. A gente aqui vai ter sempre um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, nenhum mais forte que outro, todos eles com o mesmo poder, dentro de sua autonomia e suas atribuições. Então, aqui, quem estiver pensando o contrário pode tirar o cavalo da chuva. Então, a gente não sofre nenhum tipo de ameaça. Porque a gente vai virar comunista. Se tivesse que virar comunista, já teria virado, porque o Lula foi presidente durante 8 anos, a Dilma durante 5 anos, e não houve nenhuma ameaça sequer. Né? Nenhuma ameaça. Aqui todo mundo viveu tranquilamente com relação a essa questão institucional, porque não houve ameaça nos governos, então não vai haver ameaça. Então, agora, essa forma de atender, de receber, de apoio, né, irrestrito à Venezuela, isso aí tem que ser revisto. Não pode ser, o Brasil não pode deixar de atender
os seus interesses internos para atender interesse de ditador. E o Maduro é ditador. Ah, mas ele... Não sei, eu não posso qualificá-lo como ditador de esquerda. Tá? Mas ele é ditador. Na Venezuela vigora um partido único, que é o partido do Maduro. O Maduro que chegou a trair o próprio Hugo Chávez. O Maduro que, o Brasil virá uma Venezuela. O maior risco do Brasil virar Venezuela foi exatamente no governo anterior, que criou, o que tem lá? Milícias. As milícias, e não são milícias comunistas, não, são milícias mesmo maduristas. São milícias oficiais. Quer dizer, o armamentismo que o Bolsonaro defendeu e praticou aqui no Brasil durante o governo dele, já existe lá na Venezuela e é oficial. Lá, qualquer cidadão anda armado porque entra na milícia. Além de andar armado, ainda ganha dinheiro, tem um salário para andar armado. É o que tem lá na Venezuela. Regime, ditadura militar, lá é ditadura civil-militar. Porque os militares bolivarianos lá da Venezuela, eles é que mandam. Eles é que mandam. Mandam por quê? Porque eles sustentam o governo do Maduro. Eles garantem o governo do Maduro. A Venezuela é o país que tem mais generais no mundo. E os generais tomam conta nada mais, nada menos do que a Petrobras, lá, Petro-Bolivariana, lá do Maduro. Eles são os donos do petróleo. Eles é que comandam o petróleo. E a gente não pode, aqui no Brasil, estimular isso. É claro, o Brasil não vai virar as costas para nenhum país, sobretudo aqui do continente sul-americano, mas não vai também peitar a democracia lá nos países que ele apoia, como tem acontecido. À medida que o governo do Lula apoia o cara lá da Nicarágua, apoia o Maduro, recebe Maduro com pompas e circunstâncias aqui no Brasil, é muito ruim, não para o Brasil, mas para o país do ditador, porque fortalece a ditadura, enfraquece a democracia. Eu sempre condenei isso. Porque eu sempre digo aqui nesse programa, em todos os programas onde eu vou, que eu não tenho paixão por nenhum político e por nenhum partido. Tá? O meu partido é a democracia. Então, não tenho, para mim, qualquer ameaça à democracia tem um adversário, tem um inimigo. Seja ameaça da direita, ameaça da esquerda, de onde vier esta ameaça, eu estou de prontidão para reagir contra ela. Porque eu defendo a democracia. Pode me chamar de comunista, me chamar de fascista, chama o diabo que você quiser, mas eu sei o que eu sei o que eu sou, sei o que eu quero. E apoio o Lula, porque conheço o espírito democrático do Lula. Tem essas recaídas, mas ele, no fundo, né? O compromisso dele é com a democracia. E o governo dele, eu vou repetir, em nenhum momento da história, nenhum momento, cita um momento sequer da história, ameaçou a democracia, tanto quanto ela foi ameaçada no governo do seu antecessor. Aqui a gente vivia, todos nós vivíamos aqui
brigando contra o negacionismo contra tudo. Aqui nega-se a democracia, porque não tem bolsonarista convicto que seja a favor da democracia. Não tem bolsonarista convicto que não seja saudosista da ditadura militar. Não tem. Me aponta um. Eu sou bolsonarista tal, e sou a favor da democracia, abomino a ditadura militar que houve tal. Não existe isso. Tá? Bolsonarista raiz, bolsonarista radical, todos eles são contra a democracia. Querem usar a democracia como o Hitler usou, para chegar ao poder e destruí-la a hora que assumir. É isso que eles querem, está aí, está na cara, né? Estão falando isso aí abertamente, não tem, ninguém esconde. Eles usam a democracia como escada para chegar a uma ditadura desfeita, uma ditadura tipo Putin, né? Lá na Rússia, uma ditadura tipo Maduro lá na Venezuela. O que eles querem é isso. No fundo, o que o Maduro quer é a mesma coisa que o Bolsonaro quer. Só que o Bolsonaro não conseguiu chegar lá e não vai conseguir. Porque isso aqui não é Venezuela. Porque isso aqui não é Nicarágua. Isso aqui é Brasil. É diferente, é muito diferente. O programa do B de Paulo amanhã eu vou fazer a minha crônica, o meu comentário, falando sobre essa visita, né? Essa incômoda visita do Maduro ao Brasil. O Brasil não tem que virar as costas para nenhum país do mundo, mas não pode também abrir as pernas, né? para países que são contra a democracia, como essa Turquia aí que reelegeu Erdogan, essa Venezuela que reelege um tipo mau caráter, canalha como esse Maduro e essa Nicarágua aí que fez uma revolução, depois terminou jogando a revolução fora. Minha gente, no programa de hoje, eu quero abordar um assunto aqui que eu considero da maior importância para a humanidade. Coisa que já está acontecendo, que pouca gente sabe, mas que tem uma importância tão grande, a importância para a vida, que é a cura do câncer. O câncer tem cura. E eu tenho aqui um material farto. Você que tem um problema de pessoa com câncer na família. Eu tive, né? Meu pai morreu de câncer na próstata. Tive uma irmã que morreu de leucemia. E um irmão um pouco mais velho que eu, que morreu recentemente, o Sebastião, que morreu recentemente de câncer no osso. Então, você que tem esse problema, e praticamente toda a família tem um problema em casa desta natureza, recarregue a bateria de sua esperança, né? Porque está surgindo, né? Talvez mais cedo do que você se espere, já existe, né, o tratamento contra o câncer. Você acredita nisso? Não acredita? Então você continue assistindo esse programa, porque ainda hoje chama mais gente, né, para assistir. Vamos aumentar essa audiência, porque esse programa de hoje é um programa histórico, um programa de grande importância. Mas antes desse assunto, eu quero falar aqui da briga, né? Eu não tenho nada a ver com essa briga, eu quero que eles se arrebentem, né? A briga entre os bolsonaristas e o pessoal do Dallagnol. A briga. O Dallagnol tem programado para o dia 4 de junho, agora, dia 4, uma manifestação. Eu não sei onde vai ser, também não interessa saber onde vai ser, mas eles sabem muito bem para onde que eles estão convocando uma grande manifestação nacional em favor do Dallagnol, porque o Dallagnol foi caçado, então o pessoal quer fazer isso aí. Então começou toda aquela convocação
convocação na internet, né? Estou lá, abro o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né? Tudo quanto é grupo reacionário do WhatsApp, esse outro Telegram, todo mundo convocando para o grande ato do Dallagnol. Aí, Bolsonaro viu o trem e falou: o quê, rapaz? Esse negócio aí pode virar contra mim, né? Foi o que o Bolsonaro fez. Está proibindo, escuta, proibindo que o bolsonarista compareça ao ato de Dallagnol. Você já vai ver várias publicações do próprio Bolsonaro pedindo para o seu pessoal não comparecer. Não comparece. Comparece porque o importante agora é a CPMI dos atos golpistas, tá? A CPI do 8 de janeiro. Então não vai ninguém recomendando não ir. Por que o Bolsonaro faz isso? Porque o Bolsonaro está com medo do Dallagnol. Mas do Dallagnol? Sim, o Bolsonaro tem medo da própria sombra. Ele não quer ninguém mexendo aí nessa marmita dele, da extrema-direita. Ele é exclusivo, não quer ninguém. Como aconteceu quando ele era presidente da República. Mesma coisa. Quem levantava a cabeça na direita, ele cortava. Primeiro que levantou a cabeça foi o Witzel, lá do Rio de Janeiro, ele cortou a cabeça. Caçou o mandato do cara, conseguiu caçar o mandato do grande companheiro dele no Rio de Janeiro, porque se meteu a besta de dizer que poderia, né, eventualmente, ser candidato também a presidente da República e tal. Aí cortou a cabeça. O Dória inventou a história de peitar o Bolsonaro com a vacina do Butantan e com o projeto de ser candidato a presidente da República. O que aconteceu com ele? O próprio partido dele, o PSDB, rejeitou a candidatura dele para presidente da República. Por quê? Porque o Bolsonaro não aceita dentro da sua seita, né, nenhum prosélito, né, que não reze no seu catecismo. Então, ele realmente, a briga do Bolsonaro não é por causa porque a ocasião não é oportuna, porque nós temos que criar prioridade e tal. Não é nada disso. Isso é só desculpa. Ele não quer nenhuma manifestação onde ele não seja a estrela. Certo? Ele é o sol da constelação. Se aparecer alguém fazer uma manifestação de desagravo ao Capitão Contar. O Capitão Contar que está todo enrolado aí com essas contas dele na Justiça Eleitoral, conta que não passa. Vamos fazer. Não, então não pode. Uma concentração regional pode, aí lá em Campo Grande, não tem problema nenhum. Uma concentraçãozinha lá em São Paulo, em Curitiba, pode, não tem problema nenhum. Agora, fazer uma concentração em nível nacional, colocando o Dallagnol como estrela, aí o Bolsonaro não aceita. Bolsonaro, e não foi o pessoal dele, não, foi ele, né? Ele, Bolsonaro, que não aceitou, que vetou. Não, aqui não vai ter, não. Não sei se foi o MBL que inventou essa manifestação, alguma entidade da direita inventou essa história de fazer um desagravo nacional para o Dallagnol. Entrou água, o Bolsonaro jogou água, pelas razões que eu já expliquei, porque o Bolsonaro é o único sol da constelação dele. Não aceita ninguém, não quer fazer. Eu vi aí o comentário da Zambelli, que também não anda bem com o Bolsonaro, dizendo, pois faz programações regionais, lá em Minas Gerais, lá no Paraná, lá não sei aonde, onde tiver um companheiro em situação de repressão, faz aí, mas esquece esse negócio de concentração nacional. Concentração nacional é coisa para o Bolsonaro, tem que ser para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o pai, ele é o Deus ele é o astro principal desta constelação institucional, desta constelação política. Então ninguém pode estar
ninguém pode, em nível nacional, ser, né, colocado acima, ou pelo menos junto a par aí do Bolsonaro, que possa atrapalhar o brilho do mito. Então, não pode haver. Então, por causa disso, o Bolsonaro vetou a concentração nacional do Dallagnol. Não vai ter a concentração. Vai ter, pode até ser que tenha, mas não vai ser aquela concentração esperada pelos próprios bolsonaristas, que queriam aproveitar a oportunidade para levar o nome do Bolsonaro, ou então, se possível, até levar o Bolsonaro na manifestação. Agora, eu fiquei sabendo que os organizadores da festa de desagravo do Dallagnol haviam vetado a presença do Bolsonaro. O desagravo não é para o Bolsonaro. O desagravo é para o Dallagnol. Não fica estrategicamente, não cola bem ele ir e tal. Mais ou menos isso, né? Não foi um veto, foi uma condição, uma posição estratégica, uma tática, né, dos bolsonaristas que estavam envolvidos nesse processo da convocação para o ato Dallagnol, e achava que ele não devia ir e tal. Deve ir. Aí vai ficar sem saber se é para o Bolsonaro, se é para o Dallagnol e tal. Não vamos. Aí o Bolsonaro não gostou, porque o Bolsonaro talvez até fosse, né? Talvez até aceitasse se ele pudesse ir, porque aí ele ia e terminava jogando o Dallagnol para um segundo plano. E o projeto do Dallagnol exatamente é alvoroçar a nação em torno do nome dele, porque ele é o parafuso aí dessa ferramenta aí de fazer intriga. Então, dançou o Dallagnol. O Dallagnol perdeu mais uma, perdeu o mandato e perdeu mais essa oportunidade de juntar esse eleitorado aí do Bolsonaro e fazer uma grande festa Dallagnol, né? Aproveitando aí. Não vai, se depender do Bolsonaro, não vai ter. Vamos ver se ele tem força para impedir, né, do que o pessoal vá. Aí você vai começar a notar o racha da bolha, né? A bolha vai começar a estourar aí, se o pessoal desobedeceu o Bolsonaro e comparecer ao ato do Dallagnol, que eu não sei onde é que é, e se soubesse, não diria. Então, no próximo bloco, eu quero falar aqui sobre a cura do câncer. Quero a sua presença, a sua participação, porque eu tenho matérias importantes, né, testemunhos extraordinários para mostrar aqui no próximo tempo desse programa, depois do tempo para essa terça-feira, em toda a região centro-oeste, tempo do clima-tempo e que vem na ponta da flecha do índio. Nesta terça-feira, a condição de chuva ainda permanece sobre boa parte de Mato Grosso do Sul e agora avança também para a metade sul do estado de Mato Grosso. Essas pancadas vão ser muito volumosas, com potencial para transtornos, enchentes, deslizamentos de terra e também queda de árvore por conta da força do vento que acompanha essas pancadas de chuva podem ocorrer principalmente sobre Mato Grosso do Sul. Já em relação à metade norte do estado de Mato Grosso, áreas do leste e também boa parte de Goiás, tempo firme deve prevalecer, inclusive com a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Falando nas temperaturas, mínima de 16 graus em Brasília, 18 em Goiânia e a temperatura máxima alcança a casa dos 29 graus em Cuiabá e apenas 22 em Campo Grande, ou seja, não esquenta muito até o meio da tarde, principalmente nos municípios onde recebem mais umidade. Esse é o Aguinaldo, ele é mototaxista. Todo dia ele roda mais de 150 quilômetros por 12 horas pela cidade inteira. Todo cuidado é pouco. E é por isso que ele escolhe sempre a segurança. Não é, Aguinaldo? Por mim e por todos. No trânsito, escolha a vida. Maio Amarelo. Uma iniciativa Detran MS.
Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Eu falei para vocês que ia abordar aqui, queria até uma certa expectativa, o problema da cura do câncer. Eu tive um problema de saúde e fui internado em outubro de 2019. E essa cirurgia aconteceu no hospital em São Paulo. E eu fiquei hospedado na casa de um irmão meu que morava em São Bernardo do Campo. Esse meu irmão estava com câncer no osso. Me deu toda a atenção, cuidou de mim, né? Tanto quanto possível dentro das suas limitações. E eu acompanhei, né? Eu no meu sofrimento de paciente, acompanhei o sofrimento desse meu irmão. A minha família é uma família vulnerável, né, ao câncer, porque meu pai morreu de câncer na próstata. Depois, em seguida, morreu uma irmã minha, de leucemia. E logo em seguida, esse meu irmão, né, que terminou falecendo. Eu, graças a Deus, recuperei a minha saúde, mas ele não teve a mesma sorte que eu tive e faleceu. E eu acompanhei, né, o tempo que eu tive com ele, a dor que ele sentia, né? A esperança que ele tinha de ainda se livrar daquela. Mas ele entendia, ele era conformado, ele sabia que os médicos haviam dito, e ele havia acreditado, que ele tinha tratamento, a doença tinha tratamento, mas não tinha cura. E a doença tinha cura. Lá em São Paulo, eu, acompanhando os noticiários todos os dias, vi uma notícia que eu quero mostrar para vocês aqui agora, sobre um cidadão de Minas Gerais que havia sido curado de câncer, exatamente câncer no osso. Ele já era paciente terminal. Estava mais ou menos na situação do meu irmão. A metástase já tinha atingido praticamente todos os órgãos do seu corpo. Era terminal, já era paciente paliativo, já estava num quadro de paliativo. A família soube a informação, né, recebeu a informação de que havia, né, uma experiência de um tratamento, de uma terapia que estava sendo feita em Ribeirão Preto, né, que é um hospital ligado à Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então, conseguiu, né, encaminhar este paciente, chamado Vanberto, para São José do Rio Preto, para Ribeirão Preto. E eu acompanhei, né? Acompanhei não o tratamento, Estou travado, não, destravei. Então, eu passei a me interessar. Ele fez o tratamento. Depois do tratamento, morreu num acidente. Teve um acidente, ele morreu, não morreu de câncer. Teve regressão total, né, do câncer, um câncer que ele já estava sendo encaminhado para o paliativo, já vai morrer em casa. E saiu curado do hospital, lá do centro de tratamento, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O meu amigo Geraldo Maiolini me mandou o vídeo. Eu não tinha esse vídeo, eu tinha a história, mas não tinha o vídeo. Que eu quero mostrar para vocês esse vídeo com atenção, né? Que eu quero que você preste bastante atenção, porque essa história ela é muito interessante, interessa não só a mim como comunicador, mas interessa principalmente a população brasileira, sobretudo aqueles que têm um problema desse em casa. Vamos então, Edson, mostra para nós então o vídeo do Maiolino mostrando este caso.
Pouco mais de 30 dias depois de sair de Belo Horizonte, desenganado pelos médicos, Vanberto volta para casa, saudável, confiante, com vida nova pela frente. Muito alegre, muito feliz. Uma vida perto do fim. Em agosto, o funcionário público aposentado recebeu o duro diagnóstico que vinha dos médicos em Belo Horizonte. Depois de tentar 4 tipos de tratamento para o câncer, o paciente entrava naquela fase em que os especialistas avisam: não há mais o que fazer. Há 2 anos, Vanberto lutava contra o linfoma, um tipo de tumor que afeta as células responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. A gente estava vendo só uma piora. Aí chegou um ponto que realmente teve dias da gente achar que não ia ter mais solução para a gente. O filho de Rosemary e Vanberto foi quem insistiu em buscar uma saída. Ele descobriu que uma equipe de cientistas aqui no Brasil trabalhava com uma técnica inovadora no tratamento do câncer. Meu filho, ele gosta muito de estudar e tem muito contato fora do Brasil, e ele teve conhecimento através de informações de Israel e Estados Unidos que tinha um médico aqui na USP que estava lá também, né? E querendo trazer esse tratamento aqui para o Brasil. O filho escreveu para o médico em Ribeirão Preto e a resposta foi rápida. Aos 64 anos de idade, Vanberto foi levado de Minas para o interior de São Paulo e começou o tratamento no dia 9 de setembro. Chegou, estava muito fraco, tinha emagrecido demais, dores muito fortes, não tinha mais medicamento que ajudasse mais a conter as dores dele. Então, realmente foi uma chegada bem sofrida da gente. O doutor Renato, um dos responsáveis pela pesquisa, foi o médico que a família procurou para fazer o tratamento. O paciente que usava morfina em altas doses, com dor diária, intensa e contínua, e que hoje não tem mais necessidade de usar medicação para dor. Em poucos dias, o que parecia impossível aconteceu. O câncer começou a regredir. No caso dele, que tinha adenomegalias, que são caroços que a gente tem embaixo do braço, no pescoço, isso desapareceu, mostrando que aquelas lesões, aqueles tumores já estavam em regressão. Então, um paciente emagrecido, um paciente bastante debilitado e que agora está em franca recuperação, ganhando peso, já não tem mais sintomas do tumor e que tem todos os indicativos de redução e desaparecimento da carga tumoral das células do câncer. Não foi um golpe de sorte, nem um resultado sobrenatural, mas uma vitória da medicina e da ciência. O tratamento inovador que está salvando a vida de Vanberto começou nos Estados Unidos com o uso das chamadas células T-CAR. O importante é que esse método foi adaptado por cientistas brasileiros num centro de pesquisa que funciona dentro da universidade pública, aqui no interior paulista. São anos e anos de estudo e investimento em ciência, com dinheiro do Estado brasileiro. O Centro de Terapia Celular, onde foi desenvolvida a técnica, é ligado ao Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. Cerca de 20 cientistas da universidade trabalham nesse projeto, financiado com recursos da FAPESP e do CNPq, Fundos Públicos de Pesquisa. Isso significa que o tratamento bem-sucedido no caso de Vanberto pode se expandir para outros pacientes através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Enorme avanço, um avanço científico, um avanço social, porque isso está sendo feito dentro da área pública, e, portanto, isso tem um potencial enorme de ser disponibilizado ao SUS, e um avanço econômico. Quer dizer, esse tratamento, que já é disponível lá fora a preços exorbitantes, aqui será oferecido a preços muito baixos, muito inferiores. O doutor Renato explica que tudo se baseia na reprogramação do sistema de defesa do próprio paciente. São células naturais do sistema de defesa, que depois de modificadas retornam ao corpo do paciente, continuam saudáveis, mas agora com uma nova capacidade, que nós digamos funcional, de destruir tumores. O tratamento funciona assim. Primeiro, os médicos coletam o sangue do paciente com um aparelho especial que filtra a amostra para separar as células de defesa conhecidas como linfócitos T, ou simplesmente
células T. Depois, em laboratório, os pesquisadores fazem uma manipulação genética para inserir um DNA especial nessa célula. Assim, ela desenvolve um receptor específico para identificar as células do câncer que devem ser atacadas. A célula T modificada, chamada de célula T-CAR, é então multiplicada bilhões de vezes em laboratório. Antes de receber as células reprogramadas, o paciente toma remédios imunossupressores, ou seja, para aniquilar o sistema de defesa que já não funciona. Assim, o novo exército de defesa transferido para o paciente poderá agir sem interferência. As células T-CAR identificam imediatamente os linfócitos cancerígenos. Em um dia, já iniciam uma verdadeira guerra para destruí-los. Muito bem. Eu, sabendo dessa informação, isto em dezembro, né, de 2019, entrei em contato com... Eu queria salvar meu irmão. E quem não quer? Diante dessa informação, me dirigi, né, a um contato em Ribeirão Preto, para obter informação de como é que eu poderia fazer para levar meu irmão lá. A informação que eu tive é que não tinha, que havia um grupo, né? Já havia um grupo de... Era uma terapia que estava em experiência, e que já havia um grupo fechado, que não tinha mais condições de incluir as pessoas, né? Não tinha mais como, não tinha jeito. Eu fazer o quê, né? Não podia. Tentei conhecer tratamentos no exterior. O mais barato que eu encontrei foi 2,5 milhões de reais. Tratamento na Europa e até nos Estados Unidos. E que não tinha tratamento, que não tinha, né, nenhuma... Aliás, esse também não tinha. Ninguém garante. Ninguém dá garantia de tratamento, não pode dar. Médico nenhum pode dar garantia. Eu garanto tratamento, ninguém garante. O único ser, né, que pode garantir a vida da pessoa e a morte é Deus. Ninguém mais pode, eu garanto, pode vir que eu garanto. Né? Não tinha, o que eu quero dizer, não tinha uma experiência suficiente para você entender, né, que poderia fazer um investimento de tantos milhões, tal, que eu não, para começar, não tinha onde é que eu ia arrumar 2,5 milhões, juntar toda a família, todos os trapos da família, e não dá nada disso aí. Eu não tinha condições, não tinha como politicamente mexer, né, para conseguir esse tratamento através do governo. Quer dizer, o tempo era muito exíguo, né? O meu irmão estava a cada dia que passava, mas ele logo em seguida ele já entrou também no paliativo e não teve jeito, terminou morrendo. Eu não consegui, né? Por mais que tenha me empenhado, eu não consegui alcançar. Talvez até tivesse salvo meu irmão se eu tivesse conseguido mandá-lo para a Europa, lá onde já existe esse tratamento. Aí eu fiquei acompanhando, né? O que vai dar? Não alcançou meu irmão, mas vai alcançar muitos irmãos pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Sobretudo esse tratamento, né? Não 2,5 milhões, né? Para cada pessoa, era um tratamento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, inviável, né? Não tinha condições de atender. Mas o Brasil está desenvolvendo, né, essa terapia até ela se tornar possível para o sistema único de saúde. Quer dizer, aí chega no sistema único de saúde, todo mundo vai ter a oportunidade de ter esse tratamento a custo menor para o país. E que mesmo que seja alto, mas ele vai salvar vidas, e ele é fundamental, ele é interessante. Então, que se invista, né, tudo que for possível investir em programas desta natureza, é investir na própria vida. É investir naquilo que Deus quer, que as pessoas vivam, que as pessoas tenham vida. Agora eu estou vendo aqui, ó,
Mostrei essa notícia já de 2, 3 anos atrás para mostrar isso aqui. Paciente com câncer há 13 anos tem remissão completa em São Paulo em um mês após terapia celular em estudo na rede pública. Terapia combate a doença com células de defesa do paciente modificadas em laboratório e é estudada para 3 tipos de cânceres: leucemia linfoblástica B, linfoma não Hodgkin de células B e mieloma múltiplo. Nesse aí está incluído o câncer de osso, que eu não sei qual é, que foi o caso do Vanberto. Um protocolo adotado pela Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto, está trazendo para a rede pública de saúde uma técnica considerada revolucionária no combate ao câncer, utilizada em poucos países. Até agora, 14 pacientes foram tratados contra o CAR-T-cell, com verbas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Todos os pacientes tratados tiveram remissão de ao menos 60% dos tumores. A recuperação foi no Sistema Único de Saúde. Um deles é Paulo Peregrino, de 61 anos, que lutava contra câncer havia 13 anos e estava prestes a receber cuidados paliativos quando foi submetido ao tratamento em abril e, em apenas um mês, teve remissão completa do seu linfoma. Tem mais. No segundo semestre, 75 pacientes devem ser tratados com o CAR-T-cell, com verba pública, após autorização da Anvisa para o estudo clínico. Atualmente, o tratamento só existe na rede privada brasileira ao custo de ao menos 2 milhões por pessoa. Aí não dá, né? O método tem como alvo 3 tipos de cânceres: leucemia linfoblástica B, linfoma não Hodgkin de células B e mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea. Esse aí, esse é o brabo aí, o mieloma múltiplo. O tratamento contra mieloma múltiplo ainda não está disponível no país. Mas foi o caso do Vanberto, né? O caso do Vanberto foi câncer nos ossos. Devido ao alto custo, este tratamento não é acessível em grande parte dos países do mundo. O Brasil, por outro lado, encontra-se em uma posição privilegiada e tem a rara oportunidade de introduzir este tratamento no SUS em curto período de tempo. Diz Dimas Covas, coordenador do Centro de Terapia Celular e do Núcleo de Terapia Celular do Hemocentro de Ribeirão Preto, que desenvolveu a versão brasileira desta tecnologia. Remissão completa. Paulo Peregrino é o caso mais recente de remissão completa em curto período de tempo do grupo de estudos com os 14 pacientes do Centro de Terapia Celular. Ele teve alta no domingo, dia 28, depois de ficar
sob cuidados médicos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Wanderson Rocha, professor de hematologia, hemoterapia e terapia celular da Faculdade de Medicina de São Paulo e coordenador nacional de terapia celular da rede DOR, está à frente do caso de Paulo. Foi uma resposta muito rápida e com tanto tumor. Fico até emocionado ao ver as duas ressonâncias do Paulo. Fiquei muito surpreso de ver, esse é o médico que está falando, de ver a resposta, porque a gente tem que esperar pelo menos um mês depois da infusão da célula. Quando a gente viu, todo mundo vibrou. Coloquei no grupo de professores titulares da USP e todo mundo impressionado de ver a resposta que ele teve. Foi o que disse o especialista. Entre os outros 13 pacientes tratados, como Paulo, 69% tiveram remissão completa em 30 dias. O primeiro paciente tratado com a técnica na rede pública do Brasil teve resultados parecidos com os de Paulo, mas morreu em um acidente doméstico em casa. Foi o caso do Vamberto, que nós mostramos no vídeo agora há pouco. Antes e depois, as duas imagens do PET scan, tomografia feita com um contraste especial, representam dois Paulos. A da esquerda, o paciente que tinha como caminho único os cuidados paliativos, quando a alternativa é dar conforto, mas já sem expectativa de cura. E o outro, um parente com organismo já sem tumores após o tratamento. Isso é uma imagem que está aqui, que eu não tenho como mostrar agora. Atualmente, o procedimento no Centro de Terapia Celular é feito de forma compassiva, quando o estudo aceita o paciente em estágio avançado da aliança e os médicos conseguem, com a Anvisa, autorização para a aplicação do método. Então, está aí. Aqui já a palavra do peregrino, do Paulo. A vitória não é minha, é da fé, da ciência e da energia positiva das pessoas. Cada uma delas ajudou a colocar um paralelepípedo nesse caminho. A imagem prova com muita clareza para qualquer pessoa a gravidade do meu linfoma, e eu não tinha ideia do que era assim. Aí, 13 anos tocando em frente, ele vai contando, né, toda a história que a maioria das pessoas já sabe. Tá aí. Então, o que está faltando? Está faltando prioridade. Está faltando ao Ministério da Saúde, ao Sistema Único de Saúde, às autoridades, aos políticos principalmente, estabelecer uma prioridade para o desenvolvimento dessas pesquisas, né? Porque nunca estivemos tão perto da cura total do câncer. Esse tratamento, ele realmente termina completando tudo aquilo que já foi feito até hoje, em busca de se acabar com esse flagelo milenar, né, do câncer, que ninguém consegue. Tem que conseguir, a ciência tem que chegar lá. E todo esforço tem que ser feito, não importa o que vai custar em termos financeiros. Vamos buscar cooperação internacional, se preciso for, porque esse é um programa que interessa não apenas para o Brasil, mas para todas as nações emergentes ou não, principalmente as nações mais pobres. Então, que as autoridades, né, o presidente da República, ele, né, encare essa situação colocando como uma prioridade para a saúde do povo brasileiro, porque é importantíssimo. O Brasil participa diretamente da cura do câncer, né?
tem terapias, né, que garantem terapias, é claro, adaptadas, né, que vieram já em estado básico e que aqui receberam, através da pesquisa séria, né, solidária, humana, a esse estágio de curar as pessoas. Já tem pelo menos 2 casos de remissão total, né, onde não aparece mais nem sinal de tumor. Isso é uma coisa, né, que você deve dar graças a Deus, glória à ciência, porque a ciência, eu tenho dito aqui, a ciência é coisa de Deus. Apesar de muitos combaterem a ciência, combatem, usam até o Evangelho, a Bíblia para combater, porque acha que ciência é coisa do demônio, porque acha que ciência é feitiço, porque quem cura é Deus. É claro, todo mundo entende que quem cura é Deus, mas a ciência é uma mão de Deus, é um apóstolo de Deus, é um santo de Deus. A ciência que inventou a vacina, a ciência que está descobrindo a cura do câncer, a ciência divina, o milagre da fé acontece através da pesquisa. A pesquisa que é uma coisa de Deus, uma coisa santa. Quando eu vi as pessoas amaldiçoando a vacina contra a Covid-19, quando eu vi mães publicando nas redes sociais o seu negacionismo à vacinação de crianças, colocando aquilo como se fosse uma coisa do demônio, como se fosse aquilo uma coisa de comunistas, uma coisa de a humanidade. Eu fiquei muito triste, muito decepcionado, porque esperava que a humanidade tivesse, né, num estágio bem acima da barbárie. Vi com muita tristeza muitas mães, né, protestando nas redes sociais, muitos doutores, né, pessoas que com enorme ilustração do ponto de vista do ensino, do aprendizado, da técnica, se colocando por questões meramente políticas, meramente eleitorais, para defender, né, uma narrativa do presidente da República, do Bolsonaro, que apareceu na televisão com aquela caixinha de cloroquina. Eu confesso que fiquei um tanto quanto decepcionado com parcela significativa da população do Brasil e do mundo. Esperar que agora, né, que esta terapia milagrosa contra o câncer, ela não tenha nenhum tipo de negação, que ela possa ser aprovada por todo mundo, por toda a humanidade, principalmente por aqueles que já tiveram ou que estão tendo o problema de câncer em casa, na família, com um amigo próximo, tal, porque a cura está próxima. E a cura não é nenhum feitiço, a cura é uma graça divina, a cura é Deus que está mandando. Vou encerrando por aqui o programa de hoje, para voltar amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado por sua atenção. Vamos em frente, com fé em Deus. Pau na mula e tchau, pica-pau.